eu sou o professor Cícero Santos. Estamos iniciando nossa quinta aula do oitavo ano. Hoje nós iremos estudar triângulos e ângulos. Temos aqui os conteúdos dessa aula. Vamos relembrar o que são ângulos. Temos aqui um ângulo. Isso aqui, essa região, é chamada de região convexa, essa parte de dentro. E essa parte de fora é região não convexa. Temos aqui um ângulo. O ângulo ele é nomeado de A, O, B. Esse ponto aqui é chamado de origem. Por exemplo, o ponto O é a origem das semirretas, denominado vértice do ângulo. Ou seja, temos aqui uma semirreta e outra semirreta. O encontro dessas semirretas se chama origem, que no caso aqui é o O. A semirreta OA e OB denominam-se lados dos ângulos. Classificação quanto às medidas. Temos aqui um ângulo. Esse ângulo aqui ele é classificado como ângulo nulo, que é a medida AOB. Temos aqui a representação. Então, é um ângulo nulo. Porque é a semirreta A em cima da semirreta OB. Temos aqui outro ângulo. Esse ângulo aqui ele é chamado de ângulo meia volta ou ângulo raso. Por quê? Ele deu aqui meia volta. Ó, temos aqui, ó, ele começou aqui e terminou aqui. Ele é um ângulo de 180 graus. Ele é chamado de ângulo de meia volta ou ângulo raso. Temos aqui outro ângulo. Esse ângulo aqui, observamos que ele deu a volta completa. Ó. Ele começou aqui e foi e terminou aqui. Então, esse ângulo é chamado de ângulo de uma volta, que ele mede 360 graus. Então, temos aqui o ângulo nulo, que mede 0 graus. Temos o ângulo de meia volta, ou ângulo raso, que mede 180, que é meia volta. E temos o ângulo de uma volta, que ele mede 360 graus. Temos outro ângulo aqui. Ó. Esse ângulo é chamado de ângulo reto. Temos aqui o ângulo reto. Ele mede quantos graus? 90 graus. Temos aqui sempre o ângulo reto, ele tem um quadradinho com um pontinho dentro. Esse ângulo reto ele é comum nas paredes das casas, dos apartamentos. Temos aqui um ângulo agudo. Por que o ângulo agudo? Esse ângulo agudo ele fica entre 0 graus e 90 graus. Ele é chamado de ângulo agudo. Temos aqui outro ângulo, o ângulo obtuso. Já o ângulo obtuso, ele fica entre 90 e 180. Ele é mais aberto. Então, temos aqui 6 tipos de ângulos. Temos nulo, meia volta, uma volta, 90 graus, que é o ângulo reto, o ângulo agudo e temos o ângulo obtuso, que é aberto. Ângulos adjacentes. O que são ângulos adjacentes? Dois ângulos consecutivos que não possuem pontos internos comuns são denominados ângulos adjacentes. Eu destaquei bem aqui o que são ângulos consecutivos. O que são ângulos consecutivos? São dois ângulos que possuem o mesmo vértice e têm um lado comum. São denominados ângulos consecutivos. Temos aqui um ângulo. Esses ângulos aqui eles são adjacentes porque eles têm um lado em comum. Esse lado aqui. Esse lado OB ele é comum, tanto o ângulo AOB como BOC. Então, esse ângulo aqui, ó, AOB, temos aqui a representação dele, e o ângulo BOC, temos aqui a representação dele. Sempre é representado assim, a origem fica no centro com esse sinal. Ângulos adjacentes. Quer dizer, aqui é para ser bissetriz, viu? O que é uma bissetriz? A bissetriz de um ângulo é a semirreta de origem no vértice desse ângulo que determina, com seus lados, dois adjacentes congruentes. O que é isso? Temos aqui um exemplo. Ó. Temos aqui um ângulo, o ângulo BOA, ou A ou B, tanto faz.
ele é um ângulo de 90 graus. A bissetriz será a reta que irei traçar aqui, e ele vai dividir esse ângulo em dois ângulos com a mesma medida. Por exemplo, aqui, ó, eu tracei a reta aqui, a semi-reta OP dividiu esse ângulo aqui em dois ângulos iguais. Esse aqui mede 25 e esse aqui mede 25. Então, isso aqui é chamado de bissetriz. Ângulos complementares. O que são ângulos complementares? Dois ângulos adjacentes são complementares quando a soma de suas medidas é igual a 90. A soma desses dois ângulos tem que dar 90. Um complementa o outro. Por exemplo, temos aqui, ó, esse ângulo aqui e esse são complementares, porque esse ângulo aqui complementa esse para que seja 90 graus. Esse ângulo aqui, ó, o ângulo AOC mede 90. Esse ângulo aqui, AOB, somado com BOC, deve medir 90. Exemplos aqui, temos um exemplo. Temos aqui um exemplo. Eu sei que esse ângulo aqui mede 15. Quando é que mede X? Temos aqui outro exemplo. Vamos resolver aqui primeiro. Esse ângulo aqui mede 15. Quando é que mede X? Lembrando que aqui são ângulos complementares. Então, a soma de 15 com X tem que dar 90. Os dois somados tem que dar 90. Quanto que falta somado com 15 que falta para 90? 75. Então, X vale quanto? 75. Se eu somar 75 mais 15 dará 90. Pronto, está resolvido. Aqui, ó, são ângulos complementares. Se esse daqui mede 60, quanto é que mede X? Lembrando que a soma dos dois tem que dar 90. Então, 60 mais, quanto é que vale o X? Vale 30. Então, se eu somar 60 mais 30, dará 90. Então, são ângulos complementares. Agora aqui, ângulos suplementares. A palavra aqui em cima é para ser suplementares, tá? Aqui, ó, ângulos suplementares. Dois ângulos adjacentes são suplementares quando a soma de suas medidas é igual aqui a 180. Um tem que ser suplementar ao outro. Temos aqui os ângulos aqui, ó. Esse ângulo aqui somado com esse. São os dois somados tem que dar 180 graus. Por exemplo, temos aqui um exemplo. Esse ângulo aqui mede 75. O valor de x, quando eu somar com o valor de x, tem que dar 180. Então, quanto é que vale x? Tem que ser um valor que somado com 75 tem que dar 180. Temos aqui outro exemplo. Vamos resolver aqui primeiro. Quanto é que vale x? Esse x aqui mede 105 graus. Por que mede 105? Se eu somar 105 com mais 75, dará 180. Esse daqui. Esse valor aqui mede 160. Qual valor tem que somar aqui para dar 180? 20, né? Então, o F mede 20. Quanto é 20 mais 160? 180. Pronto. Isso é o suplementar. Temos aqui outro tópico. Ângulos opostos pelo vértice. O que são ângulos opostos pelo vértice? Vamos observar a figura e analisar. Temos aqui uma figura. O que é oposto pelo vértice? Esse ângulo A, ele é oposto ao B, ó, eles são opostos pelo vértice. E esse ângulo Y, ele é oposto ao X, ó, eles são opostos pelo vértice. Se eles são opostos pelo vértice, então eles têm o mesmo valor. Por que eles têm o mesmo valor? Porque, ó, se eu somar A mais X, vai dar 180. Ó. Se eu somar A mais X, vai dar 180. E se eu somar B mais Y, vai dar 180. Se eu somar B mais Y, vai dar 180. E se eu somar Y mais A, também dará 180. E se eu somar X mais o B, também irá dar 180. Por isso eu posso afirmar que A é igual a B e o ângulo Y é igual ao ângulo X. Ó, os ângulos de medida X e Y são chamados ângulos opostos pelo vértice, que é OPV.
Também são opostos pelo vértice os ângulos A e B, como eu falei anteriormente. Sempre isso acontece quando duas retas se encontram no mesmo vértice. Por exemplo, aqui a reta R se encontrou com a reta S no vértice V. Exemplos. Esse ângulo aqui, ele mede 143. Logo, eu posso afirmar que esse ângulo aqui também mede 143. Esse ângulo aqui mede 37. Se esse ângulo mede 37, então esse daqui, o ângulo C, também medirá 37. Pronto, vamos para o nosso próximo tópico aqui. O nosso próximo tópico é triângulos. Temos aqui um exemplo, uma observaçãozinha, que eles podem ser classificados pelos lados, ou então classificado quanto aos ângulos, pelos ângulos deles. Então vamos lá. Elementos de um triângulo primeiramente, vamos conhecer os elementos. Temos aqui um triângulo. Está aqui a representação de um triângulo. Um triângulo é sempre representado por um triângulozinho aqui e pelas letras dos vértices, que é a letra A, que é o vértice aqui, a letra B, que é esse vértice aqui, e a letra C, que é esse vértice aqui. Então vamos lá, novamente, os vértices, que é os pontos, né? Esse ponto aqui é um vértice, vértice C, vértice A e o vértice B. Temos outro elemento, que são os lados. Olha os lados. AB é um lado, BC é um lado e AC também é outro lado. Então, isso são os lados do triângulo. Temos aqui os ângulos internos, que é a parte de dentro aqui, esse ângulo aqui, ó. Temos o ângulo interno A aqui, o ângulo interno A, o ângulo interno B e o ângulo interno C. Temos também o ângulo externo, que é o ângulo que fica fora, que é quando eu prolongar a reta, formará um ângulo externo. Classificação dos triângulos. Temos aqui a classificação deles. Classificação dos triângulos em relação à medida dos lados, ó, quanto ao lado. Temos aqui o equilátero. Quando é que o triângulo é equilátero? Quando os três lados têm medidas iguais. Isósceles, quando dois lados têm medidas iguais. Escaleno é quando os três lados têm medidas diferentes. Temos aqui um exemplo. Exemplos. Ó, esse triângulo aqui ele é equilátero porque ó, tem os mesmos valores aqui os lados. Esse é isósceles porque tem dois lados iguais. Ó, esse lado aqui é igual a esse. E esse aqui é escaleno porque os três lados têm medida diferente. Esse é diferente desse, que é diferente desse. Agora aqui a classificação dos triângulos em relação às medidas dos ângulos. Quanto aos ângulos, temos o acutângulo, que é quando os três ângulos internos são agudos, ou seja, quando todos os ângulos internos sejam menor que 90. Temos aqui o triângulo retângulo, que é quando um dos ângulos internos seja 90 graus, quando forma um canto. E temos o obtusângulo, que é quando tem um ângulo aberto, um ângulo obtuso. Vamos mostrar aqui com exemplos. Esse triângulo aqui, ele é ocutângulo. Por quê? Todos esses ângulos aqui são agudos, são fechados. Mais fechados. Esse triângulo aqui, ele é retângulo, porque tem esse ângulo aqui, que é de 90 graus. E esse triângulo aqui, ele é obtuso, porque tem um ângulo aberto, bem aberto aqui, ó, que é esse daqui. Pronto. Agora, os ângulos internos é um triângulo retângulo. É um triângulo qualquer. Temos aqui ó, os ângulos internos. Esse ângulo interno aqui, o ângulo interno A, o ângulo interno B e o ângulo interno C. Ó, em qualquer triângulo, a soma de seus ângulos internos mede 180 graus. 180 graus. Ou seja, se eu somar o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C, obrigatoriamente terá que ser 180 graus. Agora, os ângulos externos é um triângulo qualquer. Ó, os ângulos externos são aqueles formados por um lado do polígono e pelo prolongamento de um lado consecutivo a ele. Como eu falei anteriormente, quando a gente prolonga um lado. Por exemplo, aqui, ó, foi prolongado aqui, ó. Eu prolonguei aqui. Sempre é isso. Quando eu prolongar, forma um ângulo externo. São observações, viu? Para os alunos que será impresso. Aqui novamente eu falei ó, que A mais B mais C tem que dar 180 graus.
Agora aqui uma relação importante entre os ângulos interno e externo. Isso tem uma relação importante. Ó, em qualquer triângulo, a medida de um ângulo externo é igual à soma das medidas do ângulo externo não adjacente a ele. O que é isso? Vamos ver aqui deste exemplo. Isso quer dizer que esse ângulo x aqui, ele é igual à soma desses dois aqui, ó. Entenderam? Ó, o ângulo x aqui, ele vale a soma desses dois aqui, ó, oposto a ele. Só que eu sei também que x mais c vale 180, porque são adjacentes suplementares. E eu sei que a mais b mais c é igual a 180. Então, eu posso provar isso que eu falei anteriormente, que esse ângulo x aqui, ele é igual à soma desses dois aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Eu somei aqui, eu fiz uma relação, e no final eu posso provar que esse x aqui é igual a mais o b. Então é isso, obrigado e até a próxima aula.